queimadas na região de floresta amazônica, processos químicos em grandes polos industriais, criação de gado no centro-oeste, baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas e até mesmo a emissão de gases de carros ou ônibus em qualquer cidade do país. A distância desses processos do seu dia a dia pode ser maior ou menor, mas inevitavelmente todos esses fatores podem gerar impactos na saúde da população brasileira. Como que essa mistura de coisas que a gente está sujeito simultaneamente afeta a saúde do indivíduo? Se você diminuir, então, a concentração de poluentes, a gente sabe que vão morrer menos pessoas. Quais são as variáveis que influenciam essa minha resposta? Concentração de poluentes e variáveis meteorológicas. Começa agora Pode Ser Ciência. As pesquisas e ações da Universidade Federal de São Paulo. A emissão de poluentes na atmosfera não é um problema novo, mas é cada vez mais evidente que ele tem adquirido novas variáveis, principalmente com o aquecimento global. Fato é que a população não inala um único poluente ou é exposta a determinada condição meteorológica por vez. Identificando uma lacuna de estudos nesse sentido, pesquisadores da Unifesp desenvolveram modelos de inteligência artificial para melhorar a análise e a interpretação do fenômeno de maneira mais completa. No episódio de hoje, conversamos sobre os impactos de poluentes e variáveis meteorológicas na saúde com Luciana Leirião, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Química, e com Simone Miraglia e Tiago Martins, docentes do campus Diadema da Unifesp. Conforme foram se entendendo, os efeitos dos diferentes poluentes na saúde, foram fazendo estudos individuais para cada um desses poluentes. Então, nós temos um poluente aqui que é material particulado, vamos entender como é que ele interfere na saúde. Só que, na verdade, nós, seres humanos, as pessoas, a gente está respirando uma mistura de poluentes, Eu estou respirando tanto material particulado quanto óxido de nitrogênio simultaneamente. E, além disso, conforme começaram a surgir estudos, principalmente relacionados ao aquecimento global, a gente tem, por exemplo, o efeito de aumentar 1 grau na temperatura, o que isso acarreta em saúde, mortalidade, por exemplo. Só que eu estou respirando esse ar com um monte de poluentes, exposta a diferentes temperaturas, diferentes umidades. Então, a ideia do artigo veio justamente tentar suprir um pouco essa lacuna de como que essa mistura de coisas que a gente está sujeito simultaneamente afeta a saúde do indivíduo. Os problemas de saúde que podem ser desenvolvidos em função da poluição e das condições meteorológicas vão desde sintomas mais leves, como irritação dos olhos e garganta, até doenças cardiovasculares e respiratórias. A gente pode lembrar alguns efeitos mais leves, que atualmente, por exemplo, nós estamos num período de inverno, caracterizado aqui em São Paulo por um clima muito seco. Então, o primeiro efeito que a gente tem disso também é nos olhos, então o olho seco, menor produção de lágrimas, então isso leva também os poluentes e os gases a se depositarem na superfície ocular e causar aí diversas inflamações, algumas infecções, e também no trato, as doenças respiratórias, cardiovasculares. A gente tem que também imaginar que antes de elas se estabelecerem, você tem ardência, no nariz, na garganta, então tem esses efeitos agudos e efeitos crônicos. Os efeitos mais comumente associados seriam as doenças cardiovasculares e respiratórias, aumento na incidência de infarto, quem tem rinite ou asma, essas doenças crônicas, então a inalação de poluentes também acaba comprometendo. Mas, além disso, a literatura ela traz uma gama de efeitos gigantesca. A gente sabe, por exemplo, que incidência de diabetes, doenças neurodegenerativas que estão sendo mais estudadas agora, alguns efeitos na ordem molecular, mutações de DNA, que a gente ainda não sabe nem o que pode vir a causar, uma série de efeitos novos que vão surgindo a cada dia que a gente está conhecendo cada vez mais. Em relação às variáveis meteorológicas também, atualmente a gente estuda mais o aumento da temperatura, por conta de ser algo preocupante no momento, E daí também os efeitos mais descritos são esses relacionados principalmente ao sistema cardiovascular, no caso, em relação ao aumento de temperatura. Esses efeitos, no entanto, não são os mesmos em toda a população, variando de acordo com fatores como faixa etária, nível socioeconômico e até ocupação profissional. Os grupos de risco mais classicamente analisados, seriam as crianças, porque tem um sistema imune ainda em formação, principalmente a primeira infância, e os idosos, justamente porque já tem um comprometimento do sistema, tanto imunológico quanto dos outros sistemas, Normalmente eles têm várias comorbidades associadas. Mas além desse recorte etário, no qual a gente tem as faixas das menores idades
cidades das maiores sendo mais afetadas, a gente sabe hoje em dia que a população ela também é diferentemente exposta de acordo com o seu nível socioeconômico. Então, assim, pessoas de níveis socioeconômicos mais baixos que ficam no ônibus mais tempo, né, para se locomover até trabalho, acabam sendo mais expostas do que aquelas pessoas que ficam menos tempo ao ar livre, né? Moram perto do trabalho ou vão lá no seu carro com o vidro fechado trabalhar. E também a questão de profissionais. Então, a gente tem profissões, né, que são bastante expostas. Então, motoboys, que é uma classe que está aumentando muito agora, né, com esses aplicativos, eles são uma classe trabalhadora que está bem mais exposta à poluição justamente por trabalhar ao ar livre e nessas vias de tráfego, né, que em São Paulo é onde mais se tem poluição. Neste estudo, o foco foi a análise da mortalidade cardiorrespiratória em idosos da cidade de São Paulo. A pesquisadora Luciana explica o porquê desse recorte da população. O foco principal da pesquisa foi justamente entender esse efeito conjunto, né, de várias variáveis que é o que o ser humano está sujeito na saúde. E a gente acabou fazendo um recorte para a saúde de idosos, justamente por essa população ser uma das mais afetadas. Que o efeito acaba sendo mais nítido de ser percebido nessa população, porque ela sofre mais com o efeito tanto das variáveis meteorológicas quanto dos poluentes que a gente analisou. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram criados modelos de inteligência artificial, utilizando dados sobre a mortalidade da população, a qualidade do ar e as condições meteorológicas. Eu disse que o objetivo do estudo foi entender o efeito dos poluentes na saúde. E daí o que a gente está falando de modelo, né? O que é esse modelo, então? Ele é um modelo preditivo. Então, a nossa ideia é que você coloca essas variáveis nesse modelo e ele é capaz de dizer qual seria ou será a mortalidade dentre idosos, dado essas variáveis imputadas. A gente considerou 3 variáveis de poluentes, né? Então, os poluentes analisados foram o material particulado 10, é a poeirinha, vamos dizer assim, ela é segmentada de acordo com o tamanho dela. O dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, então esses 3 poluentes, e como variáveis meteorológicas, a gente considerou velocidade dos ventos, umidade relativa do ar e temperatura média. Então, a gente fez um estudo com base em dados passados, né, para esse modelo aprender, né, como que essas variáveis se relacionam, dando como saída a mortalidade entre idosos. Os pesquisadores construíram modelos a partir de redes neurais artificiais que são baseadas no funcionamento do cérebro de organismos superiores. Essas redes são capazes de aprender com a experiência e prever cenários futuros. As redes neurais, elas são uma equação matemática que ela tem uma certa flexibilidade no formato do gráfico que ela gera. E isso é uma grande vantagem, porque a gente consegue ajustar para coisas bastante complexas, como é esse nosso caso. A gente buscou, então, nas bases de dados, uma série temporal, a gente analisou mais de 10 anos aí, e a gente tem dados diários. Então, no dia 1, a temperatura foi tanto, a concentração do poluente tal foi tanto, e morreram X pessoas. No dia 2, a temperatura foi essa, a concentração essa, e morreram tantas pessoas. A gente coloca isso no modelo para ele aprender. Então, quando aumenta um pouco a temperatura aqui e diminui essa outra variável aqui, morre mais ou morre menos. E as redes neurais, elas vão aprendendo e, com base no que ela aprende do passado, ela consegue prever no futuro. Então, se eu falar amanhã a temperatura vai ser essa, a concentração dos poluentes essa, qual vai ser o impacto na minha mortalidade? Ou pensando já em políticas públicas, né? Vamos fazer uma política pública aí visando reduzir a circulação de caminhões. Caminhões são os grandes responsáveis pelos poluentes, óxidos de nitrogênio e material particulado. Então, suponhamos que essa política vai melhorar a qualidade do ar aqui, reduzindo em 10 a concentração, um número arbitrário aqui, tá? De material particulado e reduzindo em 5 a dióxidos de nitrogênio. Qual é o ganho em saúde que a gente vai ter com isso? Então, as redes neurais, com base nos dados do passado, ela aprende para poder prever cenários futuros, né? Percebam que isso se assemelha, então, aos neurônios do cérebro. Por isso que chamam-se redes neurais artificiais. Então, a gente está falando de uma concentração de um poluente que tem um grau de toxicidade. A gente está percebendo que a suscetibilidade do ser humano, ela modifica em função de variáveis como temperatura. Então, artificialmente, ele consegue, esse modelo matemático, reproduzir, né, por parte de neurônios. Uma das grandes vantagens do uso das redes neurais artificiais
é a possibilidade de reconhecer os impactos de determinado fenômeno sem a necessidade de se conhecer os efeitos fisiológicos. Então, a gente sabe, por exemplo, qual é o efeito do óxido de nitrogênio, e daí eu sei também o efeito da temperatura, que vai aumentar a pressão. Mas e se eu diminuir a temperatura e aumentar o óxido um pouquinho aqui, e aqui eu diminuir um pouquinho? A gente não consegue ficar fazendo experimentos assim infinitos em seres humanos para entender fisiologicamente o quanto aumentar um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho ali, vai causar de efeito em saúde. E as redes neurais, ela consegue explicar matematicamente algo que a gente ainda não consegue explicar fisiologicamente. Isso é uma grande vantagem. Nós não precisamos conhecer o efeito fisiológico, mas tendo os dados, essa rede, ela é capaz de aprender com esses dados. E não só ela aprende com esses dados, como se eu obtiver novos dados, eu posso melhorar ainda mais o modelo obtido. Esses conhecimentos da fisiologia, eles são importantes também, mas eles podem vir agora a posteriori. A gente já tem uma primeira relação criada por meio da matemática que pode embasar essas políticas públicas no sentido de, olha, aumentar isso e diminuir isso está fazendo um mal em tal medida para a população. E depois a gente entende como esse mal está sendo feito, mas a gente conseguiu lá mostrar mais ou menos quantitativamente essa relação entre as variáveis. Durante o processo, os pesquisadores perceberam que a eficiência dos modelos melhorava conforme ficavam mais específicos. Por isso, passaram a considerar as diferentes estações do ano. O primeiro modelo que nós desenvolvemos, não considerando a sazonalidade, nós queríamos prever esta mortalidade independente da época do ano. Mas haviam diferenças de eficiência do modelo a depender da época do ano. Então, foi desenvolvido um segundo modelo somente para a época chuvosa e um terceiro modelo somente para a época seca do ano. E aí, sim, considerando a sazonalidade, isso aumentou a eficiência do nosso modelo. Como resultados, o estudo conseguiu identificar quais os poluentes têm maior peso para a mortalidade de idosos na cidade de São Paulo. Além disso, foi possível comprovar a importância de considerar não apenas os poluentes, mas também as variáveis meteorológicas das diferentes estações do ano. Dentre as variáveis que apareceram consistentemente, assim, de maior peso e que a gente trouxe destaque, seriam os óxidos de nitrogênio e o SO2, né, o dióxido de enxofre, como poluentes. Mas um aspecto bem interessante que a gente chamou a atenção foi quando a gente separou as estações para analisar elas individualmente, teve uma questão bastante interessante que foi durante a estação chuvosa, que corresponde ao verão para a gente, a temperatura ela tem um peso muito maior na mortalidade do que durante a estação seca, que é o inverno. O que isso significa para a gente, né? E que faz todo sentido. Durante o verão, por vários dias consecutivos, a temperatura é muito elevada. A gente tem temperaturas acima de 30 graus. A gente sabe que temperatura compromete a saúde da população, né? Principalmente de idosos. Isso faz com que essa variável tenha um peso maior na estação chuvosa ou verão. Já no inverno, a gente observou que a temperatura ela não tem um impacto tão grande na mortalidade de idosos, então a importância, vamos dizer assim, da temperatura é menor. E, por outro lado, a umidade relativa do ar é maior, ela ganha mais importância, porque a gente está daí numa época seca e a gente sabe também que a falta de umidade compromete o trato respiratório, então também trazendo impactos à saúde. Então, a gente pôde observar essa mudança na importância das variáveis de acordo com a estação analisada. De acordo com o professor Tiago, os modelos desenvolvidos na pesquisa podem ser replicados em outras cidades com o mesmo nível de eficiência, sendo necessário usar dados específicos desses locais. Eu acho que essa é uma grande contribuição desse artigo também. Ele não só serve para São Paulo. Eu posso replicá-lo para qualquer cidade do mundo, mas eu preciso dos dados daquele local, obviamente. Eu não posso usar um modelo que foi formulado para São Paulo em Campinas ou no Rio de Janeiro. Aí é a questão do aprender da rede neural artificial. Ela precisa aprender sobre aquela problemática no local de interesse, mas sim, ele é perfeitamente replicável, com o mesmo nível de eficiência. A
professora Simone destaca que os modelos desenvolvidos na pesquisa são uma ferramenta importante que pode ser explorada pelo poder público para prever cenários e orientar a população. Uma importante contribuição é que, a partir desse modelo tão complexo, mas, por outro lado, tão bem detalhado e tão muito bem conduzido, a gente pode utilizá-lo com agora os novos dados de temperatura, de poluentes, prever, né, o que vai acontecer e, a partir disso, tomar medidas, né, para proteger a população. Porque a gente não consegue tomar medidas, por exemplo, para diminuir queimadas, para diminuir emissões. Infelizmente, o poder público não tem uma velocidade de atuação para falar, não, olha, vamos paralisar, então, a indústria em 2 dias para diminuir as emissões, ou vamos reduzir, fazer um rodízio de metade dos carros circulando numa cidade. É difícil, né? Porque tem todos os aspectos, tanto econômicos como políticos e sociais. Mas, pelo menos, a gente pode orientar esses idosos, né, essa população suscetível. Vamos incluir aí também as crianças, que também sofrem bastante com esses efeitos adversos, a não saírem de casa, a se hidratar mais, né, repousar. Então, eu acho que ele tem essa ferramenta muito valiosa que deveria ser bastante... Isso, sim, dá para ser explorado pelo poder público e pelos órgãos de controle. A pesquisadora ressalta a importância de políticas ambientais voltadas à saúde pública para proteger a população. O investimento em medidas que diminuam a poluição é fundamental para reduzir os custos do sistema de saúde e para aumentar a qualidade de vida. Olha, além de proteger a vida humana, que a vida humana não tem preço, a gente também consegue desafogar o Sistema Único de Saúde, o SUS, que uma vez que você protege a vida, você economiza em recursos, você diminui a ida a pronto-socorro, diminui internações e diminui, no limite, a perda de vidas humanas. Então, se não bastar apenas a gente pensar no caráter social, no caráter humano, tem até esse caráter econômico. Então, essas políticas públicas, elas podem fazer isso. Se você diminuir, então, a concentração de poluentes, a gente sabe que vão morrer menos pessoas, porque antes delas virem a óbito, elas são internadas, elas vão consumir medicamentos, vão consumir recursos humanos, né, consultas médicas, tudo. Então, eu acho que o poder público deveria se ater a isso, deveria entender que vai ter um investimento, vai ter um esforço político em fazer com que haja uma redução de poluentes, então quer seja pela introdução na indústria de processos de combustão mais limpos, mais eficientes, né? Quer seja investimentos de transporte público, transporte de carga também mais eficiente, né? Tentar ir substituindo aí o rodoviário para o ferroviário. Tem várias questões que vão alcançar uma sustentabilidade maior dos centros urbanos. Só que, normalmente, eles pensam só nessa despesa, não pensam no ganho de saúde, no ganho de qualidade de vida e até no ganho do sistema. As pesquisadoras citam ainda algumas atitudes que podemos adotar no nosso dia a dia para contribuir para a redução dos impactos no meio ambiente. Tem pequenas coisas que nós podemos fazer e que às vezes as pessoas falam, é bobagem, mas não é bobagem não. Então, sabe, não pegar o carro para ir na padaria, que dá 3, 4 quadras, e tentar privilegiar o transporte público, sim, sabe? Puxa, eu tenho um trecho que eu posso fazer de metrô, eu vou tentar realizar isso de metrô, né? A questão dos resíduos gerados também. A gente fala, o resíduo é o lixo e pronto, mas ele tem um impacto em vários âmbitos. Por exemplo, dependendo de onde esse resíduo vai parar, ele causa poluição atmosférica, ele causa poluição do solo. Se ele vai para um corpo d'água, né, tem a questão de bueiro, ele pode levar a enchente, ou no próprio corpo d'água ele pode gerar contaminação também. Reciclagem, comprar as embalagens que usam menos plástico, né, aquela embalagem refil, em vez de sempre a embalagem comum. Pode parecer pouco, mas se você olhar a sua lixeira, o tanto de lixo que você gera num dia, por exemplo, se você for deixar acumulando uma semana aquele monte de lixo lá, você vai ver que não é pouco, é bastante. Então, também a questão de resíduos, eu acho que é outro âmbito que cada um pode atuar e que faz uma diferença, sim. A gente fazer até diminuir um pouquinho o consumo, né? Às vezes a gente tem um consumo exacerbado, porque se você imaginar em cadeia, em ciclo de vida, a indústria da moda, por exemplo, né? Saltos grossos, saltos finos, blusa amarela, blusa verde. Então, a cadeia toda gera bastante poluentes. Acho que a gente pode tomar essas atitudes, né, e cobrar. Eu acho que também a gente pode cobrar dos nossos governantes, né, conferindo se eles atuaram efetivamente, né, na elaboração, a proposição de políticas públicas, o seu cumprimento. Acho que são questões de cidadania aí que a gente poderia realmente exercer.
Esse foi o Pode Ser Ciência. Os convidados de hoje foram Luciana Leirião, Simone Miraglia e Tiago Martins, do campus Diadema da Unifesp. Produção e reportagem, Lauren Steffen. Locução, Rosângela Martins e Reinaldo Jimenez. Identidade visual, Alexandre Souza. Direção técnica e de locução, Reinaldo Jimenez. Coordenação e edição, Loiane Villeforte. Idealização, Walter Teixeira Lima Júnior. Direção do DCI, José Luiz Ribeiro Guerra. Esse foi o Pode Ser Ciência, as pesquisas e ações da Universidade Federal de São Paulo. Uma produção do Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp.